Aquele buenos, meus amigos, do tamanho do nosso Rio Grande. Olha só que tio. Fiz uma boleadeira velha mais retovada do que casco de burro depois de cruzar num pedregal, né, tio? Fico faceiro por falar com vocês hoje, no dia 20 de setembro, dia do Rio Grandense, dia do Gaúcho, dia do início da Guerra Civil Farroupilha. Um dia velho meio escuro, meio feio, né, tchê? Mas estamos na luta aí sempre. Andei tentando gravar ontem na noite do dia 19, mas aí deu uns pés de vento meio forte aqui. Depois eu boto um videozinho pra vocês nessa cruzada pra verem que me assustei um bocado, né, tchê? Porque aquilo abriu uma janela e levou tudo por diante. Quebrou. Mas bueno, me chamo Marcelo Valeirão, para quem não conhece, para quem conhece também me chamo Marcelo Valeirão. Muita saudade de vocês por dar uma proseada, porque já fazia um tempinho que eu não botava vídeo. Eu boto só uns videozitos curtos ali, mas pelo que eu acompanho e vocês me acompanham de vez em quando, veem que a gente está sempre na peleia, né, meus amigos? E hoje, no dia do Gaúcho, que talvez eu vá pôr amanhã de manhã esse vídeo, meio sem internet aqui, né, tia? Então eu só vou gravar, vou dar uma ajeitadinha depois e vou lançar para vocês ele. Nós vamos falar aqui de um tema que desde o ano passado eu tô meio que ajeitando ele para falar com vocês. É um tema que já foi abordado aqui no canal, só que eu vi que ele foi uma abordagem meio que superficial, que é o nosso hino rio-grandense. É claro que na semana Farroupilha, na semana del Gaúcho rio-grandense, tu cantas ele em todos os órgãos oficiais, não oficiais, sempre abraçado à bandeira do Rio Grande, mostrando aquele valor, aquela honra que tu tens dos teus ancestrais e mantendo viva sempre a cultura local. Mas vocês sabiam que o hino rio-grandense nunca foi cantado do jeito que ele é cantado pelos farrapos lá em 1835, 1845? Se vocês não sabiam, vocês vão saber agora, prosendo com esse índio velho aqui. Pessoal, para começar a nós prosar um bocado, eu não vou pedir para te inscrever, comentar, compartilhar, isso aí tu já sabe o que tem que fazer para ajudar esse louco velho aqui, né? Na Costa Rio Camacor. Mas também já pedindo isso, é claro. Vocês têm que entender, e é uma coisa bem interessante da gente abordar, que a criação de símbolos para a formação de uma identidade cultural, de uma identidade regional, de um nacionalismo, ela nasce muitas vezes posterior àquilo que aconteceu. Na realidade, ela sempre nasce posterior àquilo que aconteceu. Vamos por partes. Estava eu ano passado já pesquisando ali para colocar um tema ajeitado, né, na Semana Farroupilha e tudo mais. E daí me bate lá pesquisando, né, nos acervos históricos online, que hoje é uma coisa muito boníssima, esses acervos históricos. A Biblioteca Nacional, Instituto Histórico do Rio Grande do Sul, a Memorial do Rio Grande do Sul, acervos da Pinacoteca, acervos de periódicos. Isso aí é interessante, que tu consegue pesquisar aquilo que já está digitalizado, e o digitalizado tu consegue não precisar ir lá naqueles locais. Me veio uma revista de 1933 do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Essa revista é muito famosa, ela foi o início desde o século XIX, lançada com assuntos relacionados a nós aqui, por um meio intelectual e de historiadores, filósofos, geógrafos do início do século passado. E naquele ponto ali, um artigo que foi escrito por Antenor Monteiro, que era um conterrâneo nosso aqui da cidade histórica de Rio Grande, tinha o título
de hino de 35. Tá, daí eu já mais ou menos sabia alguma coisa. Nunca tinha pesquisado a fundo que o hino rio-grandense ele foi 3 versões, foi escolhida uma versão para ser a oficial e tudo mais. Mas aí eu fui me aprofundando naquele tema, ano passado, isso. Aí descobri algumas coisas interessantes, né? Mas deixei meio engavetado, por um ano praticamente, deixei engavetado aquele tema de pesquisa. E é bem interessante, porque eu fui para o século XX, década de 30, 1933, que antecedia as comemorações de 1935, era o centenário da Guerra Civil, Farroupilha, e dali fui um pouco mais atrás. Voltei para o século XIX, no período da campanha republicana. Li algumas coisas e daí fui um pouco mais para o passado. Fui lá para o dia 30 de abril de 1838, falando que nem o Leonel Brizola aqui, né, Che? E o que aconteceu nesse 30 de abril de 1838? Foi uma das mais épicas batalhas dos rebeldes contra os imperiais. A gente lê rebeldes farroupilhas, imperiais que lutavam para manter o Rio Grande do Sul pacificado. Tudo aquilo que vocês, acredito, já sabem aí do outro lado. Mas se não sabem, cair no meio de paraquedas aqui, a gente traz esse vocabulário meio que histórico para vocês não se perderem no contexto. Bueno, é interessante ver que aquele combate ali, ele marcou e traçou os rumos praticamente da revolução, da revolta, da guerra, porque ele deu ânimo àqueles revoltosos que já vinham tomando de pelego desde 1835, já fazia-se 3 anos que eles estavam peleando de um lado para outro, sendo uns aprisionados, outros soltos, algumas vitórias ali, uns escaramuças por lá, mas não uma coisa significativa deles. Claro que nós tínhamos do lado dos imperiais um contingente gigante. A Batalha do Barro Vermelho, o combate do Barro Vermelho, que foi nesse dia 30 de abril de 1838, onde todos os generais, capitães dos revoltosos estavam unidos e reunidos contra aproximadamente 1.700 soldados do Império Brasileiro. Rio Pardo, uma das cidades mais importantes na época do Rio Grande do Sul, sendo província do Império Brasileiro. Rio Pardo é uma cidade histórica fundada lá no século XVIII para a defesa da fronteira que tínhamos aqui. Um dia, se o pai velho deixar, a gente volta lá em Rio Pardo. Já tive por lá vendendo umas bombachas uns anos atrás. Bueno, daí o que acontece? Teve aquela vitória e foi aprisionada uma banda de música. Esta banda de música tinha um maestro compositor, arranjador de melodias, que era o Joaquim José de Mendanha. Este que é o maestro que compôs a música, que ela é baseada em valsas de Strauss, em valsas vienenses da época, que eram muito comuns. Ele era da Bahia, ele era negro e ele foi um cara condecorado pelo Duque de Caxias em 1877. Ele era um cara muito renomado no Império Brasileiro. A gente pode pensar que ele não tinha uma importância, mas ele era muito importante dentro do Império. Tão importante que ele acompanhou a viagem de busca da futura imperatriz do Brasil, a esposa de Dom Pedro II, sendo maestro para fazer umas musiquinhas lá de vez em quando para nossa imperatriz. Bueno, ele, juntamente com o Corte Real, que era irmão do Afonso Corte Real, aquele que foi morto, que é outra figura famosa no contexto da história regional, criaram uma melodia. Essa melodia se baseia que é plágio, que não é plágio, que é copiada, mas era muito comum tu te basear em umas músicas para construir outras em cima daquelas músicas. E daí é que vem já o troço meio entremeado. Por que é entremeado? Porque em 1838 já aparece alguns documentos, ou também pela própria história oral que nós vamos falar posterior nela, do capitão
dos revoltosos, que era Joaquim Serafim de Alencastre. Dizem que ele compôs uma letra, e esta letra ela se baseava no 20 de setembro, início da revolta, e se baseava no 30 de abril, a vitória deles contra os imperiais, naquela batalha, naquele combate que deu ânimo aos imperiais. Essa letra é muito, muito diferente da letra de hoje. Vai aparecer depois aqui para vocês as duas letras, um pouco na íntegra, nem tanto na íntegra. E daí, em 4 de maio de 1839, um ano depois da batalha, do combate do Barro Vermelho, e também um ano depois da primeira letra a aparecer do Alencastre, o jornal O Povo, que era um órgão dos revoltosos, lança o único exemplar que nós temos do, digamos, hino cantado pelos farroupilhas, que ele se chama Hino da Nação, o hino nacional, esse exemplar. Ele comenta na íntegra ali o hino, um hino mais universal, um hino que não tem tanto aquelas coisas locais. E aí já nós temos dois hinos. Bueno, dois supostos hinos da República Rio-Grandense. Daí, bueno, tu pula lá para 50 anos depois, em 1839. 40 anos depois, 50. Em 1887, na campanha republicana, a campanha republicana foi a campanha dos partidários de Júlio de Castilhos para derrubarem a monarquia e colocarem a república no lugar, coisa que aconteceu, e hoje nós somos o sistema de governo republicano democrático. Essa campanha republicana, ela buscava figuras e elementos do passado que haviam lutado contra o Império Brasileiro, que haviam lutado contra o Império Português. Daria que nós temos as duas imagens de Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes. Dali nós temos uma das poucas imagens de Bento Gonçalves, ou melhor, a única imagem pintada de Bento Gonçalves. E ali nós temos, no dia 13 de dezembro de 1887, a entrevista de José Gabriel Teixeira, que foi uma testemunha ocular do período da revolta farroupilha, 40 anos antes. Tanto ele quanto o seu pai, que eram da cidade de Rio Pardo, conta-se que eles haviam lutado também no combate do Barro Vermelho. E ali ele cita que existe o hino rio-pardense, que é o hino que homenageia o 30 de abril e o 20 de setembro, e ele diz que ser a letra correta, o hino de 35. Posterior a isso, no mesmo mês que é dezembro, lá pelo dia 15 de dezembro, é lançado por uma revista de música do Rio Grande do Sul 5 letras diferentes para o hino rio-grandense. Essas 5 letras, 2 não caem no gosto popular e seguem 3 letras. O hino rio-pardense, o hino de 35 e o hino da nação. E esse hino de 35 é um hino que nasceu de uma forma estranha, porque ele foi cantado por um cara que é pouquíssimo conhecido, quase que um soldado raso. Talvez as pessoas venham aqui depois reclamar e dizer que não é isto. Eu sei, porque tu está lidando com a Revolução Farroupilha, aquela coisa sagrada para nós e tudo mais, mas estou falando aqui como historiador, né, meus amigos, sempre deixando uma pulga atrás da orelha de vocês, que era o Francisco Pinto da Fontoura. Que a gente fez pesquisa, eu fiz pesquisas, olhei, encontrou-se a data de nascimento dele, aproximadamente 1816, o apelido que ele tinha, que era o poeta farrapo, não o Chiquinho da vovó, que algum de vocês que conhece bem a história do Rio Grande do Sul vai entender que é Chiquinho da vovó, que ele tem um apelido, que é um apelido pejorativo, um apelido feio para ele, que foi colocado já no século XX. E essa letra é a letra mais adaptada, ou a letra adaptada, que hoje é o hino oficial do Rio Grande do Sul.
Aí sim, aí o troço fica uma bagunça, bichinho. Um bagulho, como desculpem a palavra, bagulho, né? Mas cantado de tudo quanto é jeito. De 1890 aproximadamente até 1930, 1935, o hino era cantado de tudo quanto era forma. Ele tinha três letras diferentes, uma melodia igual, mas ele era cantado ou o hino rio-pardense, ou o hino do Alencastre, ou o hino do Pinto da Fontoura. Daí tu ficava sem saber o que acontecia realmente. Ele era cantado de uma forma aqui, outra forma lá. Ele não tinha uma unificação. De em 1933, 1934, surge essa ideia de dois gigantes da nossa história, que eram Otelo Rosa e Walter Spalding, em criar um hino oficial, não ficar aquela coisa de tu cantar três hinos diferentes. Formar já uma consciência patriótica, falando assim. Lá em 1960, 61, aí é colocado um projeto de lei, o projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde Walter Spalding é contra a letra do Francisco Pinto da Fontoura. Daí ele chama a letra do Chiquinho da vovó, que foi criado com a vovó, que nem lutava, era um poeta, que não sei o que. Ele coloca essa coisa pejorativa no Chiquinho da vovó, porque ele queria realmente que o hino oficial do Rio Grande do Sul fosse aquele, como historiador, que tinha sido registrado no jornal O Povo. Aquele que tinha sido feita lá no dia 4 de maio de 1839, uma reportagem, o hino da nação, Caçapava do Sul, que havia sido cantado primeiramente em homenagem às revoltas, aqueles anos que eles já estavam lutando contra o Império, e ele foi totalmente contra isso. E essa proposta de lei, a número 122 de 1961, foi colocada por Getúlio, não me lembro bem o nome do deputado, mas era Getúlio alguma coisa, depois vai aparecer aqui o nome dele, né? E 5 anos essa letra, 4 anos, 5 anos, ela foi cantada. Mais ou menos cantada de acordo com aquela proposta de lei, foi meio que instaurada. Ela foi oficializada mesmo em 1966. A oficialização dela veio pela Lei 5213 de 1966. Tiraram um dos versos dele e deixaram apenas outros versos, que o verso que tiraram foi aquele que entre nós revive Atenas. Não pegava muito bem aquilo. Era meio fora da curva da ideia de um hino que falava daqui, tu falar de Atenas, tiranos, gregos, troianos. Isso é uma coisa bem interessante a gente ver. O que acontece nesse contexto histórico? Em 1989, outro historiador, Francisco Rio-Pardense de Macedo, se não me engano o primeiro nome dele, muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, Rio-Pardense de Macedo, ele também volta a colocar que a verdadeira letra do hino era aquela letra que tinha sido publicada no jornal O Povo, e que jamais os farroupilhas haviam cantado essa letra que todos nós cantamos hoje. Se tu olhar pela ótica histórica, isso aí é fato. Não cantaram. Se trouxessem um farroupilha de quase 200 anos atrás para cá, ele não ia saber nem o que ia ser uma nação, o que seria um hino nacional, uma coisa ou outra. O próprio Domingos José de Almeida, que era um dos caras mais inteligentes e mais progressistas dos farrapos. Mas, pelo outro lado da criação de uma identidade regional, a letra do hino é a letra que mais se adapta ao contexto, com suas polêmicas ou sem suas polêmicas. A gente hoje conhece um pouco da história desse símbolo nosso máximo, que quando você canta se arrepia todo. Bueno, meus amigos, desculpem qualquer coisa aqui, espero que vocês tenham gostado, e vamos empurrando esse Rio Grande Velho afora. Um bueno 20 de setembro para vocês, um bueno mês, e espero que antes do fim do mês eu apareça aqui com mais outros vídeos. Com a graça do Pai Velho de cima,
com a graça de todas as coisas espirituais que nos cercam. Vai estar abraço no coração de cada um de vocês.